Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Olá. Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos do direito processual penal. A ideia é pegar a essência ali dos primeiros capítulos de uma obra importante, sabe? Exato, vamos focar na base mesmo. Por que existe processo, quais os modelos, como um caso começa? E quem julga, né? Descomplicar um pouco esses pilares. Então, vamos lá. Para a gente começar do começo mesmo. Uma pergunta talvez óbvia, mas acho que não é. Por que precisa ter um processo penal? Não dava para ir direto para a pena se o crime aconteceu? Olha, essa pergunta é fundamental. Sim, o processo é o caminho para a pena, não tem como fugir disso. Mas ele é muito mais. Pensa assim, ele funciona como um limite, sabe? Um controle sobre o poder que o Estado tem de punir. Um limite? Tipo regras? Isso, as regras do jogo, que a gente chama de devido processo legal. O Estado tem que seguir essas regras. Se não, imagina, seria um poder sem controle, talvez até arbitrário. Então, a grande sacada do processo é essa: condicionar o poder de punir a um procedimento justo, com regras claras. Entendi. Faz todo sentido. Não é só papelada, é uma garantia mesmo. E como são essas regras do jogo? Sempre foram as mesmas ou tem, sei lá, modelos diferentes? Ah, ótima pergunta. Não foram sempre as mesmas. Historicamente, a gente tem modelos bem diferentes. Tem um modelo inquisitório, por exemplo. Nele, o juiz ele fazia quase tudo. Investigava, acusava e, no fim, julgava. Nossa, tudo na mão de uma pessoa só. Exatamente. E geralmente com pouca transparência, meio secreto. O acusado ali era quase um objeto do processo. Complicado. E qual o contraste disso? O contraste é o modelo que a nossa Constituição de 88 aponta, que é o acusatório. A ideia central é separar as funções. Uma parte acusa, geralmente o Ministério Público, outra parte defende e o juiz fica ali, para julgar. Imparcial, como um árbitro mesmo. Ah, então o juiz não se mete a investigar ou acusar. Não deveria. A imparcialidade é a chave. E a Constituição reforça isso com garantias, tipo o juiz natural, o contraditório, tudo para equilibrar o jogo. Essa separação parece ideal, né? Para garantir que o juiz não tome partido antes da hora. Mas me diz uma coisa. No Brasil hoje, a gente consegue aplicar esse modelo acusatório, assim, 100%? Aí que tá. Esse é um ponto delicado. A Constituição diz, o modelo é acusatório, ponto. Só que o nosso Código de Processo Penal, ele é bem mais antigo que a Constituição, né? E ele ainda tem uns ranços, digamos assim, do sistema antigo, do inquisitório. Ranços? Como assim? Que tipo de coisa? Por exemplo, o Código ainda permite que o juiz, por conta própria, mande produzir provas, sem ninguém pedir. Ou até, em algumas situações bem polêmicas, que decrete uma prisão preventiva sem pedido do MP. Ué, mas isso não compromete aquela imparcialidade que você falou? Se o juiz começa a agir como investigador? Exatamente. É aí que mora o perigo e a grande discussão. Essas permissões podem sim colocar em dúvida a imparcialidade do juiz, que é assim a alma do sistema acusatório. Por isso que muita gente critica essa ideia de sistema misto, que seria uma mistura dos dois. Conceitualmente é complicado, a tensão existe. Nossa, que interessante essa briga, né? Entre a Constituição mais moderna e a lei mais antiga. Ok, entendi a estrutura geral e os desafios. Mas vamos para a prática. Como um processo começa de verdade? Qualquer um pode chegar e acusar. Não, de jeito nenhum. Para isso existe o conceito de ação penal. É o direito garantido na Constituição de pedir para o judiciário julgar um crime. Mas, e esse é o ponto crucial, não pode ser de qualquer jeito. Precisa ter o que a gente chama de justa causa. Justa causa. O que seria isso na prática? É um mínimo de base, sabe? Precisa ter indícios de que o crime realmente aconteceu, a materialidade, e de quem pode ter sido o autor, os indícios de autoria. Além, claro, de um fundamento jurídico. Funciona como uma barreira, um filtro mesmo, para evitar acusações levianas, sem pé nem cabeça, ou até perseguição. Ah, entendi. Uma proteção contra acusações infundadas. Faz sentido. E quem pode iniciar essa ação? É sempre o Estado?
Depende do crime. Na maioria das vezes, sim, é o Ministério Público que inicia a chamada ação penal pública incondicionada. Mas tem crimes em que a ação depende da vontade da vítima, da representação dela. É ação penal pública condicionada. Ok, então tem essa condição inicial, a justa causa, e depois a ação começa. E aí? Quem julga? Como se decide qual juiz vai pegar aquele caso? Boa. Aí a gente entra em jurisdição e competência. São conceitos-chave. Jurisdição é, de forma simples, o poder-dever do Estado de aplicar a lei naquele caso específico. Mas é também uma garantia para o cidadão. Garantia de quê? De ser julgado por um juiz natural, ou seja, um juiz cuja competência já estava definida em lei antes do crime acontecer e, claro, um juiz imparcial. E a competência, então? A competência é a medida dessa jurisdição. São as regras que vão dizer, ok, dentro de todo o judiciário, qual tribunal, qual vara, qual juiz específico é o responsável por esse caso aqui. E quais são essas regras? O que define? Ah, tem vários critérios. Pode ser o lugar onde o crime aconteceu, o tipo de crime, se é federal, estadual, militar, ou às vezes a função da pessoa que está sendo acusada, né, o foro por prerrogativa. E ainda tem umas regras para juntar processos de crimes ligados para serem julgados juntos. Ufa. Bastante coisa para definir quem julga, né? Não é nada aleatório. De jeito nenhum. É tudo para garantir que o julgamento seja feito pelo órgão certo e de forma imparcial. Perfeito. Então, só para a gente amarrar o que vimos até aqui. O processo penal não é só um caminho para a pena, mas um limite ao poder de punir. Exato, uma garantia. O ideal, segundo a Constituição, é o sistema acusatório, com funções bem separadas. Mas o nosso Código Antigo ainda cria umas tensões. Ainda temos desafios aí. Um caso só começa se tiver base mínima, a tal da justa causa. Fundamental para filtrar. E, por fim, regras bem específicas definem quem é o juiz competente e natural para aquele caso. Entender essa base já ajuda muito a gente a olhar para o sistema de justiça criminal com outros olhos, né? Com certeza. E acho que fica uma reflexão importante que os textos base que a gente está usando ressaltam muito. A importância da imparcialidade e das regras do jogo. Mas aí vem a pergunta, né? Como a gente garante essa imparcialidade na prática, de verdade, se o próprio Código de Processo Penal ainda dá essas ferramentas que podem, digamos, puxar o juiz para um lado mais inquisitório, como mandar produzir provas sozinho? É verdade. Fica essa questão, né? O desafio constante de alinhar o que está na lei, o que acontece no dia a dia, com os princípios grandes da Constituição, que são as garantias de todo mundo. Um desafio e tanto. Bom, acho que por hoje demos uma boa passada nesses fundamentos iniciais. Sim, foi um ótimo começo para entender essa estrutura. Vamos focar em, 4 coisas principais. Prova, ação penal, as cautelares tipo prisão preventiva e competência. São a base para entender os direitos e como um processo anda, né? Perfeito. Então vamos começar pela prova. Como é que se define a verdade num processo? Ou o mais perto disso possível? Olha, o começo de tudo, a regra número 1 é a presunção de inocência. Está lá na Constituição. Ninguém pode ser considerado culpado até não caber mais recurso nenhum. É o tal do trânsito em julgado. E na prática, o que isso quer dizer? Bom, 2 coisas, basicamente. Primeiro, como a pessoa é tratada durante o processo. Não pode ser tratada como culpada antes da hora. Segundo, uma regra para o juiz decidir. O indúbio para o réu. Ah, o famoso na dúvida a favor do réu. Isso mesmo. Se o juiz tiver dúvida séria no final, a decisão tem que ser favorável ao acusado. E, muito importante, quem tem que provar tudo é a acusação. O Ministério Público, geralmente. É o ônus da prova. O réu não tem que provar que é inocente. Entendi. Mas e se aparece uma prova, sei lá, conseguida de um jeito meio torto? Uma escuta sem autorização, por exemplo? Aí a gente entra na prova ilícita. O Código de Processo Penal, CPP, fala disso no artigo 157. Se a prova foi obtida violando a lei ou a própria Constituição, ela simplesmente não vale. É inválida. Tem que jogar fora. Basicamente, sim. Tem que ser retirada do processo. E o pior, ou o melhor, dependendo do ponto de vista, é que ela contamina outras provas que só surgiram por causa dela.
É a tal da teoria dos... Os frutos da árvore envenenada, né? Já ouvi falar. Exato. E é bom diferenciar também o que se faz lá no inquérito policial, os atos de investigação, sabe? Aquilo é mais para informar, para ver se tem caso. Não tem tanta defesa ali. Certo. Já os atos de prova são feitos depois, no processo mesmo, na frente do juiz, com o advogado presente, contraditório e tudo mais. Para condenar alguém, o que pesa mesmo são esses atos de prova. O inquérito sozinho, olha, não costuma ser suficiente. E tem aquela coisa de não precisar produzir prova contra si mesmo, né? Sim, o nemo tenetur si detegere. Ninguém é obrigado a se autoincriminar. Isso inclui o direito de ficar calado, mas vai além. Não precisar fazer bafômetro, exame de DNA contra a vontade, essas coisas. Ok, ficou claro a parte da prova. Mas e quem é que dá o pontapé inicial no processo? É sempre o Ministério Público? Geralmente, sim. A regra é a ação penal pública. O MP é o dono da bola, digamos assim. E ele tem, em tese, a obrigação de agir se tiver indícios. É o princípio da obrigatoriedade. Em tese. Porque hoje em dia isso está um pouco mais flexível, né? Tem acordos que podem ser feitos, tipo a colaboração premiada, transação penal, coisas que meio que negociam a ação. Mas, fora a pública, tem também a ação penal privada. Que é quando a vítima que tem que ir atrás. Isso. Para alguns crimes específicos, a lei exige que a própria vítima ou seu representante contrate um advogado e inicie o processo. Mas, seja pública ou privada, para começar qualquer ação precisa ter justa causa. Justa causa. O que é isso exatamente? É tipo um mínimo de prova. Precisa ter indícios de quem cometeu o crime e prova de que o crime realmente aconteceu. Senão a acusação nem é recebida. É para evitar processos sem pé em cabeça, né? Faz sentido. Agora, um tema que sempre esquenta. Prisão antes da condenação. A tal da prisão preventiva. Como isso funciona? É regra? Não mesmo. A palavra aqui é excepcionalidade. Prender alguém antes de ter uma condenação definitiva, olha, tem que ser a última opção, a última ratio. O próprio CPP reforça isso. E quando cabe essa exceção? Precisa de duas coisas, basicamente. O fumus comissi delicti, que é a fumaça do bom direito, ou seja, prova do crime e indício de quem foi o autor. E o periculo libertatis, o perigo que a liberdade dessa pessoa representa. Perigo para quê? Para o processo, para a investigação, para evitar que a pessoa fuja, ou até, e aí entra a polêmica, para garantir a ordem pública. Essa garantia da ordem pública. Sempre achei meio vago. E é mesmo, essa é a maior crítica, é um conceito muito aberto, muito subjetivo. Às vezes acaba sendo usado para prender por causa de pressão da mídia ou pelo medo de que a pessoa cometa outros crimes, o que na verdade não é bem a função de uma medida cautelar. Cautelar é para proteger o processo, não para adiantar uma pena. Tem algum controle para isso? Tem. A audiência de custódia é fundamental. Logo depois da prisão em flagrante, a pessoa tem que ser levada a um juiz. Para quê? Para ver se a prisão foi legal, se precisa mesmo manter a pessoa presa ou se dá para soltar, talvez com outras medidas. Que outras medidas? Tem várias. São as medidas cautelares diversas, lá no artigo 319 do CPP. Tornozeleira, proibição de ir a certos lugares, de falar com certas pessoas, fiança. O juiz tem que ver se uma dessas não resolve antes de pensar em prender. A prisão é a última da fila. Entendi. Para a gente fechar, competência. Qualquer juiz pode pegar qualquer caso? Não, de jeito nenhum. Temos a garantia do juiz natural. Isso significa que você tem o direito de ser julgado por um juiz que a lei já dizia que era o responsável por aquele tipo de caso naquele lugar antes do crime acontecer. Nada de criar um tribunal especial só para julgar alguém. E como se define qual é o juiz certo? Pelos critérios da lei. Pode ser pela matéria, o tipo de crime, federal, estadual, eleitoral, militar, pelo lugar onde o crime aconteceu, território, ou às vezes pela função da pessoa, foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado. E se o processo começar no lugar errado? Se for erro de território, que é uma competência relativa, a defesa tem que reclamar logo no início. Se não reclamar, pode até continuar lá. E tem casos em que processos diferentes podem ser juntados num juiz só, por conexão ou continência, quando os crimes têm ligação entre si. Ufa, bastante coisa. Então, tentando amarrar tudo. A pessoa é inocente até prova em contrário. Sempre. A acusação tem que se virar para provar com prova lícita, obtida no processo, com defesa. Exato.
Prisão antes da condenação é a exceção da exceção. Última ratio. E o julgamento tem que ser feito pelo juiz que a lei já previa e que seja imparcial. É isso? A nossa confiança na justiça. E como isso influencia a cobrança por um processo penal que seja não só justo, mas que também acabe num tempo razoável, algo que a própria Constituição pede, né? Fica aí pra gente pensar. Ficar nos pilares mesmo. Quem pode, começar uma ação? Como que se decide qual juiz pega o caso? Quem são as figuras essenciais ali no meio? E o que acontece se alguém pisa na bola com as regras, né? Pois é. E o que acontece se as regras não forem seguidas? A gente vai tentar deixar mais claro esses temas que, olha, geralmente estão lá entre os capítulos 10 e 14 dos livros de processo penal. Mas de um jeito fácil, para todo mundo pegar. Perfeito. Então vamos lá, direto para o começo. Essa tal de ação penal. O que é isso, afinal? Quem dá o start? Olha, a ação penal é basicamente o direito de pedir para o judiciário dar uma olhada em um caso criminal, de intervir, sabe? Pedir para o juiz agir, então? Isso. E na maioria esmagadora dos casos, quem faz isso é o Ministério Público. É o MP que representa a sociedade. Isso é o que a gente chama de ação penal pública. Ah, o MP. É. E ele tem até o dever de agir se tiver indício, sabe? É o princípio da obrigatoriedade. Ele não pode simplesmente escolher não fazer nada se tiver base. Entendi. Então o MP é meio que o fiscal da lei nesse ponto. Mas tem caso que não é ele. A vítima não entra nessa história? Entra sim, claro. Para alguns crimes, normalmente uns que afetam mais a pessoa diretamente ou são mais leves, a lei exige que a própria vítima dê um ok para o MP agir. Ah, uma autorização. Exato. É ação penal pública condicionada. Ou então, a vítima mesma tem que contratar um advogado e iniciar o processo. Aí é ação penal privada. Faz sentido. E tem um ponto super importante nisso tudo, a justa causa. Justa causa? Já ouvi falar. Isso é tipo um filtro, né? Para que serve? Exatamente um filtro. Não dá para sair processando por qualquer coisa, né? A justa causa exige que tenha um mínimo de prova, indícios de que o crime aconteceu e de quem provavelmente cometeu. Ah, tá. Para não ter acusação sem pé nem cabeça. Isso é uma garantia fundamental. Se não, imagina, né? O sistema ficaria lotado de coisas sem fundamento. Entendi, uma proteção importante. Ok, então a ação começou, tem justa causa, mas e aí? Quem julga? Qualquer juiz serve? Como decidem isso? Não. De jeito nenhum é aleatório. Aí que entram as regras de competência. Elas que vão dizer qual tribunal ou qual juiz tem o poder para julgar aquele caso específico. É tipo o endereço certo do julgamento. Um GPS jurídico, gostei. E quais são os critérios para esse GPS? Os mais comuns são onde o crime aconteceu, né? A competência territorial. O tipo de crime também conta, que é a competência pela matéria. E, em algumas situações, a função da pessoa envolvida. Aí entra o famoso foro privilegiado, que na verdade se chama foro por prerrogativa de função. Ah, o foro. Certo. Isso define o juiz. Mas isso garante que ele vai ser neutro? Tem alguma outra garantia para isso? Para evitar a escolha a dedo? O juiz tem que ser o que a lei já dizia que era para aquele caso? Exatamente. O juiz competente é aquele que a lei já definiu antes. Isso, junto com as regras de competência, tenta assegurar um julgamento justo por alguém neutro. Aí, às vezes, se tiver casos muito ligados, eles podem ser juntados para um só julgamento, por conexão ou continência. Legal. Bom, além do juiz, quem mais está nesse cenário? E como a gente garante que o juiz continue imparcial durante tudo? Olha, os personagens principais são o juiz, claro, que tem que ser imparcial, e se pintar alguma dúvida sobre isso, tipo amizade e inimizade com alguém do processo, aí tem como tirar ele do caso. Tem. Existem mecanismos como a suspeição e o impedimento para afastar o juiz. Depois, tem o Ministério Público, que na maioria das vezes é quem acusa, né, na ação pública, e, claro, o acusado, que tem todo o direito de se defender amplamente. E a vítima? Ela só assiste? Não necessariamente. A vítima pode participar, sim, como assistente de acusação. Ela ajuda o Ministério Público, dá um apoio ali na acusação. Entendi. Então essa separação é chave, né? Uma coisa, outro defende, e um terceiro, que é o juiz, julga de forma imparcial. Parece um sistema bem pensado para ter equilíbrio. É a base. Isso é o que chamamos de sistema acusatório. É fundamental para um processo justo, onde as funções são bem separadas. Quem acusa, não julga. Quem defende, não julga.
O juiz fica ali, no meio, para decidir com base no que foi apresentado. O acusado fica sabendo oficialmente que está sendo processado. E se no meio do caminho alguém descumpre uma regra importante, o que acontece? Anula tudo? Perdeu o Playboy? Não é bem assim, perdeu o Playboy. A comunicação mais importante para o acusado é a citação. É o chamado oficial para ele vir se defender. Sem citação válida, o processo, via de regra, é nulo. Ah, a citação é essencial então. Fundamental. Agora, sobre as outras regras. Se uma regra importante for quebrada, a gente pode ter o que se chama de nulidade. Mas calma, não é qualquer errinho que anula o processo inteiro. Ah, bom. Então tem uma margem. Como se sabe se o erro foi grave o suficiente? A regra geral é o princípio do prejuízo. Para anular um ato processual, geralmente tem que provar que aquele erro causou um dano real para a defesa ou para a acusação. Pensa num jogo de futebol. Tá. Nem toda falta anula um gol, certo? A falta tem que ter tido um impacto relevante ali. No processo é parecido. Precisa ter tido prejuízo. Entendi. Tem que ter afetado o jogo de verdade. Isso. E existem nulidades que são consideradas mais graves, as absolutas, que violam garantias constitucionais. Essas podem ser reconhecidas a qualquer tempo. E tem as relativas, menos graves, que precisam ser apontadas no momento certo. Senão, a coisa se ajeita, o ato vale. Bastante coisa, mas acho que agora deu para ter uma ideia melhor, né? Quem começa, quem julga, quem participa e as garantias para tudo correr nos trilhos. Descomplicamos um pouquinho, será? Acredito que sim. O mais importante é entender que essas regras todas, por mais técnicas que pareçam às vezes, são a forma que a sociedade encontrou para, de um lado, punir quem comete crimes, e do outro, proteger os direitos de cada pessoa. É o devido processo legal. Um equilíbrio delicado. Exatamente. E fica aí uma reflexão, né? Mesmo que todas essas regras formais sejam cumpridas direitinho, será que a demora, que muitas vezes é enorme na nossa justiça, não acaba afetando a própria sensação de justiça? O próprio sentido da punição é algo para a gente pensar. O que seria exatamente essa ação penal? Parece o ponto de partida de tudo, né? Exato. É o start. Pensa assim, a ação penal não é uma coisa física, um papel que você tranca, é um poder, sabe? Um direito que está lá na Constituição de acionar a justiça, de pedir para o judiciário investigar um crime. E, se for o caso, claro, punir quem foi o responsável. É a chave que liga a ignição do processo penal. Sem isso, nada anda. Entendi. Quer dizer, é o impulso inicial. Não é algo que se possa simplesmente trancar. Faz sentido. Ok. E uma vez que o processo começa, como é que se decide onde ele vai ser julgado? É aí que entram jurisdição e competência. Precisamente. Olha, jurisdição é o poder de julgar, de forma geral. É amplo. Todo juiz tem jurisdição, em tese. Já a competência é como se fosse a medida desse poder. São as regras que dizem, ok, para esse caso aqui, quem julga é esse tribunal ou esse juiz específico. Ah, tipo um filtro? Exato. Um filtro baseado no lugar onde o crime aconteceu, ou no tipo de crime, ou até na função da pessoa envolvida. Isso garante o que a gente chama de juiz natural. Juiz natural. E isso é para evitar que criem um tribunal só para julgar um caso específico, né? Um tribunal de exceção. Isso mesmo. Garante que você vai ser julgado por um juiz competente definido por regras anteriores ao fato. É uma garantia fundamental de imparcialidade. Certo, regras para garantir a justiça. Faz todo sentido. Mas e aquelas ações que acontecem antes da sentença final? Prisões preventivas, por exemplo. São as medidas cautelares. Correto. As cautelares são ferramentas que o juiz pode usar durante a investigação ou o processo. O objetivo é garantir que o processo funcione direito ou evitar que mais danos aconteçam. A prisão preventiva é a mais conhecida e a mais grave, claro. Por isso a lei diz que ela é exceção. A última opção mesmo, a última ratio. Última opção. Então, tem alternativas antes? Sim. E a lei hoje reforça muito isso. O artigo 282, parágrafo 6º, diz que a prisão só pode ser decretada se as outras medidas do artigo 319 não forem adequadas ou suficientes. E quais seriam essas outras medidas? Ah, tem várias. Monitoramento eletrônico, proibição de ir a certos lugares, de ter contato com a vítima, fiança. A ideia é prender só quando for estritamente necessário.
Isso conecta bem com a presunção de inocência, imagino. Prender alguém antes de condenado é algo muito sério. Sem dúvida. É o equilíbrio delicado entre investigar, proteger a sociedade e garantir os direitos de quem está sendo acusado. Mas tem uma situação que parece mais imediata. A prisão em flagrante. Como ela funciona nesse esquema todo? Ah, o flagrante é diferente. É ser pego com a boca na botija, né? No ato ou logo depois do crime, ainda em perseguição, com objetos que indiquem autoria. A lei permite que qualquer pessoa prenda quem está em flagrante. Porque a evidência ali parece muito forte. O fumus comice delicti. Qualquer pessoa? Interessante. Sim, mas atenção, essa prisão em flagrante é só o começo. É uma detenção temporária pré-cautelar. Em até 24 horas, a pessoa tem que ser levada para audiência de custódia. Audiência de custódia. E lá o juiz decide o quê? O juiz vai analisar se a prisão foi legal, se realmente era caso de flagrante e, principalmente, se a pessoa precisa continuar presa. Aí ele pode converter o flagrante em prisão preventiva, se houver os requisitos, ou conceder liberdade, talvez com outras medidas cautelares ou até liberdade total. Entendi. Então, mesmo o flagrante não significa prisão automática e contínua. Tem esse controle judicial rápido. Exatamente. É uma resposta à urgência, mas com controle logo em seguida. Isso tudo nos leva ao coração do processo, né? A prova. Como é que o sistema trata as evidências? Tem armadilhas aí? A prova é tudo, né? É com base nela que se tenta reconstruir o que aconteceu. O sistema busca a verdade, mas dentro de regras. A principal regra é: a prova tem que ser lícita, obtida legalmente. E o que seria uma prova ilícita? Aquela conseguida violando direitos fundamentais. Pensa em tortura, escuta telefônica sem autorização judicial. Essas provas são inválidas, são descartadas. E elas contaminam outras provas que derivem delas. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Artigo 157 do Código de Processo Penal. Protegendo direitos, então, como o de não produzir prova contra si mesmo. Justamente, o nemo tenetur se detegere. Ninguém é obrigado a se acusar. O direito ao silêncio é um reflexo disso. E nesse campo das provas, o material que a gente leu traz um ponto bem que dá o que pensar. As falsas memórias. O que é isso? Não é mentir, né? Não, e aí que mora o perigo. É diferente da mentira consciente. Na falsa memória, a testemunha acredita sinceramente naquilo que ela está falando. Só que o relato dela está distorcido ou até inventado, mas sem que ela perceba. A memória humana não é um vídeo, né? Ela falha, pode ser sugestionada. Nossa, isso é complicado. Porque a pessoa parece estar falando a verdade. Exatamente. Ela está convicta, passa credibilidade, mas o conteúdo é falso. É um risco enorme para a busca da verdade no processo. Um desafio imenso. Fascinante e um pouco assustador, né? Bom, então recapitulando rapidamente. A ação penal dá o start. Isso. A competência direciona para o juiz certo. O juiz natural. As cautelares são medidas para garantir o processo, mas a prisão é exceção. Priorizando alternativas. O flagrante é a prisão imediata, mas com controle judicial rápido na audiência de custódia. Em até 24 horas. E a prova é central, mas tem que ser lícita, respeitando direitos, e ainda tem esse risco das falsas memórias. Ufa, é um sistema complexo. Muito complexo. E ele vive nessa tensão constante, sabe, entre a necessidade de investigar e punir e a obrigação de proteger os direitos de cada um. A presunção de inocência, o devido processo legal. É um equilíbrio difícil. Pois é. Mas essa tensão é fundamental para uma sociedade democrática. Bom, para a gente fechar, fica uma reflexão para quem nos ouve. Pensando nessa busca por alternativas à prisão e nos cuidados com a prova, como será que a tecnologia vai impactar tudo isso? Inteligência artificial analisando dados, novas técnicas de perícia. Será que isso pode redesenhar essas garantias processuais? Para melhor ou para pior? Fica aí a questão. Mais comuns. O objetivo é clarear como o sistema funciona na prática, né? E tentar conectar essas regras com o impacto na vida das pessoas e nos direitos de cada um. Bom, o ponto de partida mais comum é o famoso inquérito policial, certo? Aquela fase... Em que a polícia junta informações, ouve gente, coleta indícios sobre um crime que supostamente aconteceu. Correto.
Mas assim, é fundamental entender a natureza do inquérito, tá? Ele é principalmente informativo, preparatório. Ele serve para dar uma base para o Ministério Público, para ele decidir se vai ou não acusar formalmente alguém, ou, em certas situações, para o juiz analisar se precisa determinar alguma medida urgente, tipo uma busca ou até uma prisão temporária. Ah, então, o que é apurado ali no inquérito não serve automaticamente como prova para condenar alguém. Não é direto assim. Não diretamente. Para ter valor de prova mesmo lá no julgamento, aquilo que foi coletado no inquérito precisa ser, via de regra, confirmado em juízo. Isso significa passar pelo contraditório, ou seja, a defesa tem que ter a chance de questionar, de apresentar a versão dela, de contestar aquela informação perante o juiz. Entende? Entendi. O direito de resposta, digamos assim. Exato. E tem debates intensos sobre isso, né? Por exemplo, sobre a validade de usar elementos do inquérito que não passaram por esse filtro judicial. Ou mesmo aquela permissão meio controversa do artigo 156, inciso 1 do Código de Processo Penal. Qual é essa? A que permite ao juiz ordenar provas antes mesmo de existir uma acusação formal. Isso levanta muitas questões sobre a imparcialidade dele, né? Com certeza. Entendi. E falando em medidas urgentes, isso leva a gente para uma questão delicada. A prisão antes mesmo de uma sentença condenatória. Como isso funciona? Essas são as chamadas medidas cautelares. A prisão é a mais drástica delas, como a prisão preventiva. Mas a própria lei, olha só, lá no artigo 282, parágrafo 6º do CPP, estabelece que a prisão deve ser a última alternativa. A última mesmo. Excepcionalíssima, como dizem. Isso. Usada só quando outras medidas, sei lá, tornozeleira eletrônica, fiança ou proibição de frequentar certos lugares não forem suficientes. Essa necessidade de prender antes do julgamento, o tal periculum libertatis que vocês falam, parece um ponto de tensão constante, né? Sem dúvida. É um equilíbrio muito delicado. De um lado, proteger o processo ou a sociedade, esse é o periculum libertatis, o risco que a pessoa supostamente representa, e do outro lado, garantir a liberdade individual, que é a regra, né? Claro. Por isso que fundamentos muito abertos para justificar a prisão, como a famosa garantia da ordem pública, são tão criticados. São vistos como muito vagos, tipo, podem abrir brechas para prisões sem uma justificativa realmente concreta e individualizada para aquele caso. E a audiência de custódia entra aí como um controle para filtrar isso? Exatamente. Ela é realizada logo depois da prisão em flagrante e é um momento crucial. Ali o juiz avalia se a prisão foi legal, conversa com a pessoa presa, ouve o Ministério Público, ouve a defesa, para decidir se aquela prisão é realmente necessária ou se pode ser substituída por outra medida cautelar ou até mesmo relaxada se for ilegal. É um filtro importante contra prisões automáticas ou desnecessárias. Certo. Superada essa fase inicial e as possíveis medidas cautelares, como é que esses casos chegam a um julgamento? Os caminhos são sempre os mesmos para todo crime? Não. Varia bastante conforme o tipo de crime. Para infrações consideradas de menor potencial ofensivo, aquelas com penas máximas de até 2 anos, o caminho geralmente são os juizados especiais criminais, o JECRIM. JECRIM. Isso. E a lógica ali é outra. Mais rápida, talvez? Menos formal? Isso. O JECRIM busca mais o consenso, a agilidade. Muitas vezes o objetivo é resolver o conflito sem precisar de um processo penal completo, sabe? Existem figuras como a composição civil, que é um acordo direto com a vítima. Ah, um acordo? Ou a transação penal, que é um acordo com o Ministério Público para cumprir uma pena alternativa, tipo prestação de serviços, sem que haja processo e condenação formal. Ou ainda, se já houver processo, a suspensão condicional desse processo sob certas condições. Entendi. É um caminho mais conciliatório. Exato. E para crimes mais graves? Penso em homicídios intencionais, por exemplo. O que acontece? Aí o caminho é completamente diferente. O tribunal do júri. Nesses casos, quem decide se o réu é culpado ou inocente não é o juiz profissional. Não é o juiz? Não. É um conselho de sentença formado por cidadãos leigos, os jurados. O juiz togado, o profissional, ele conduz o julgamento e aplica a pena se houver condenação, mas a decisão sobre culpa é dos jurados. Que interessante. E antes de chegar ao júri, tem uma decisão importante do juiz chamada pronúncia. Pronúncia. O que seria isso? Tipo um sinal verde? É uma boa analogia.
Funciona como um sinal verde, sim. O juiz avalia se existem indícios suficientes de que aquele crime contra a vida aconteceu e de que o réu pode ser o autor. Se ele entende que sim, que há indícios, ele pronuncia o réu, mandando o caso para ser julgado pelos jurados. Importante, não é uma condenação antecipada, tá? É só um juízo de admissibilidade da acusação. Entendi. É um filtro para ver se o caso vai mesmo para os jurados. Exatamente. E aqui, de novo, a distinção entre o que foi colhido lá atrás, no inquérito, e o que é efetivamente produzido como prova ali perante os jurados é crucial. Embora nem sempre seja fácil de assimilar para quem não é da área, né? Os jurados são leigos. Ufa, realmente são muitas etapas, muitos detalhes. Mas acho que entender essa estrutura básica, investigação, cautelares, os diferentes ritos processuais, já dá uma boa dimensão da complexidade que é buscar a justiça criminal no Brasil. Fica claro que é um esforço constante nas regras para tentar equilibrar a eficiência com a proteção dos direitos, né? Exato. E talvez a reflexão final seja justamente essa. Como é que o sistema, no dia a dia, sabe, pressionado por respostas rápidas, pela demanda social por segurança, como ele consegue, de fato, equilibrar essa balança sem esvaziar as garantias fundamentais, aquelas que protegem o indivíduo contra o poder punitivo do Estado. Essa tensão, ela é permanente e desafia todo mundo que opera o direito penal.